A paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Hoje venho trazer uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 12, que diz assim, no caso essa mensagem aqui é o Senhor Deus falando com o profeta Ezequiel as palavras que o profeta deve falar ao povo, né? Aí o Senhor diz assim, Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 12, que diz: Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E, se pecar o justo, não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de empréstimo, e se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida, e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, e certamente viverá, né? Contudo, os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. Irmãos, do versículo 12 até o versículo 20 somente. O que o Senhor está falando aqui através dessa palavra? Né? Eu gosto de ler assim, por inteiro, né? Para que a gente possa entender o que o Senhor quer dizer. E porque é o Senhor que me direciona a trazer essa mensagem também, irmãos. O Senhor diz aqui, né? Nessa palavra ele dá mais ênfase ao ímpio. Por quê? Eu já vou explicar. Mas o Senhor diz aqui que a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência. Ou seja, por mais justo, íntegro e reto que um servo do Senhor seja, ou uma serva do Senhor, por mais que os servos do Senhor estejam vivendo em retidão, em integridade, em obediência, né, nos caminhos justos e certos do Senhor, se ele se voltar para a desobediência e pecar e desobedecer ao Senhor, a retidão dele não o livrará de cair. Né? A retidão e as boas ações dele, o caminho de obediência que ele traçou até o momento, não o livrará de cair. Né? E aqui o Senhor diz também, se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Ou seja, se o justo, confiando na sua retidão, confiando na sua justiça, né? Se um servo ou uma serva do Senhor, confiando, né? Eu vou falar aqui cristão, né? Generalizando aqui. Se algum cristão confiar na sua salvação e confiar na sua justiça, confiar, né, nas boas obras que ele faz e pecar, né, como se houvesse nele o pensamento de que por conta de suas boas obras e por conta da sua justiça não há mal nenhum em pecar, o Senhor diz aqui que ele não viverá por causa da sua justiça e que todas as suas boas obras será esquecida, não será lembrada, né? Aqui no versículo 13, né, que o Senhor diz isso, se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado, e ele morrerá por causa do mal que fez. Ou seja, se o justo
confiando na sua salvação, confiando na sua justiça, confiando na sua retidão, confiando nas suas boas obras, se voltar para a desobediência e fazer o pecado, a justiça e a retidão dele não o salvará, e de suas boas obras nada será lembrado, e ele morrerá por conta do seu pecado. Quando o Senhor diz aqui que ele morrerá, o Senhor está falando aqui de morte espiritual, e que significa o quê? Irá perder a salvação, né? Porque a condenação, na palavra de Deus, a condenação que Jesus nos ensina é a morte espiritual, que leva ao sofrimento eterno no inferno, né? E a vida que o Senhor nos ensina aqui, a vida eterna, né, se refere à salvação, a vida eterna no céu com o Senhor, a salvação, né? E quando o Senhor fala aqui, se eu garantir ao justo que ele irá viver, também no versículo 13 ainda, mas ele confiando em sua justiça fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado, e ele morrerá por causa do que ele fez. Ele irá perder a sua salvação por conta do pecado e da desobediência que ele cometeu. Irmãos, não se enganem, é possível sim perder a salvação. É possível perder a salvação por conta de pecado, principalmente por conta da desobediência. O primeiro pecado a ser cometido pelo homem foi o pecado da desobediência. Lá no jardim, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, quando o Senhor deu a ordem de que eles poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram ao Senhor, tomando do fruto daquela árvore e comendo, né, pensando que se tornariam semelhantes ao próprio Deus, né? Então, esse foi o primeiro pecado cometido pelo homem, a desobediência. E é o pecado que leva o homem ao abismo e leva a perder a sua salvação. Irmãos, não se enganem. Tem muitas pessoas que acreditam que quando se recebe a salvação de Jesus Cristo uma vez, está salvo para sempre e nunca mais irá perdê-la. Irmão, isso é mentira. Isso é sofisma. Isso não existe. Se isso fosse verdade, o Senhor Jesus não nos alertaria. E não nos diria nos evangelhos que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E também não diria na carta de Apocalipse, cuide do que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está se referindo à salvação. Irmãos, é possível sim perder a salvação. E eu vou contar aqui brevemente aos irmãos que eu já perdi a minha salvação, né? Mas o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, me consertou, me corrigiu, cobrou de mim, né? Me alertou que teriam consequências graves, que eu iria pagar o preço pela desobediência, e o Senhor restituiu a salvação, né? Mediante a minha humilhação, ao meu arrependimento e a minha busca para me consertar com o Senhor, irmãos. Então, irmãos, eu cometi isso aqui que está escrito no versículo 13 de Ezequiel, né? Eu confiando no meu caminho de retidão, eu confiando nas minhas boas obras, eu confiando, né, na minha salvação, de que eu já tinha recebido de Cristo, eu desobedeci ao Senhor, pratiquei o mal. E qual foi a consequência disso? Eu perdi a minha salvação, irmãos. E isso é possível. Por que isso é possível, irmãos? Quando eu desobedeci ao Senhor e me voltei à desobediência, a praticar o mal, né? Eu me tornei impura aos olhos do Senhor. O pecado nos deixa imundos aos olhos do Senhor. Quanto mais pecado a gente vai praticando, mais o nosso espírito, a nossa alma e o nosso coração se tornam imundos no mundo espiritual. E o Senhor nos vê com os olhos espirituais. O Senhor vê a nossa essência, a nossa alma no estado em que ela está. Então, quando o Senhor me disse, irmãos, e quando eu perdi a minha salvação, eu não percebi, porque é algo muito sutil. Eu não percebi, eu só percebi porque o Senhor me falou, porque o Senhor me corrigiu, o Senhor me repreendeu, né? Ou seja,
Cada vez que eu ia pecando, desobedecendo e fazendo aquilo que o Senhor me ordenou a não fazer, confiando nas boas obras e na salvação que eu já tinha recebido, né? Eu recebi ali a morte espiritual, que foi o quê? A condenação. Eu perdi a minha salvação e no lugar da minha salvação veio a condenação eterna, né? Que é a morte espiritual que o Senhor está falando aqui em Ezequiel 33, a partir do versículo 12. E foi quando o Senhor me disse que eu estava imunda. Irmãos, foi a coisa mais difícil que eu já ouvi da boca do Senhor. Porque o próprio Deus, aquele a quem eu amo, quem eu vivo e sirvo com intensidade, com todo o fôlego que eu tenho no meu ser, dizer para mim que eu estava imunda, que eu estava impura, que era para eu tirar de diante dos olhos dele a minha iniquidade e as minhas más obras, né? Que era para eu ir me limpar e me lavar e aprender a fazer o bem e parar de fazer o mal. Irmãos, eu me senti a pior pessoa do mundo, eu me senti nada. Eu me senti uma poça de lama, uma podridão, uma imundície só. Né? Mas pela misericórdia, pelo amor e pela bondade do Senhor, que são infinitas, o Senhor disse isso para o meu próprio bem. Porque se o Senhor não tivesse me alertado e me dito isso, eu não saberia que eu perdi a minha salvação, né? Então, diante disso que o Senhor me falou, eu me arrependi. Eu fui buscar conserto com o Senhor. Eu larguei a desobediência, eu larguei o mal que eu estava praticando, né? Eu me voltei ao Senhor com arrependimento, com humilhação, com Jesus. Eu clamei ao sangue do Senhor para me lavar, para me limpar, para me purificar. Me consertei, irmãos, e paguei um preço, né? E ainda hei de pagar, porque as consequências do nosso pecado, as consequências da nossa iniquidade, elas virão, independente da gente se consertar e receber do Senhor perdão, porque o Senhor é misericordioso, Ele vai sim nos perdoar, Ele vai sim nos lavar e vai sim nos dar uma nova chance, mas isso não nos isenta da consequência do pecado, irmãos. A consequência do pecado, ela virá. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Ou seja, se você está plantando pecado e iniquidade, você vai colher as consequências dessa iniquidade, desse pecado e dessa desobediência. Mas para a glória e honra, pela misericórdia e pela bondade do Senhor, né? O Senhor me restaurou, eu me consertei com o Senhor, larguei a iniquidade, larguei a desobediência e novamente recebi de Cristo a salvação, né? E isso é algo que nós devemos buscar manter diariamente, irmãos, porque a salvação é possível perder ela. Então, nós temos que buscar manter a salvação diariamente, buscando as ordenanças do Senhor, vivendo segundo os decretos que levam à vida, as leis, os mandamentos do Senhor, né? Se desviando de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é imundo e buscando ao Senhor primeiramente, acima de tudo, irmãos, né? E aqui, irmãos, no capítulo 14, diz assim, que é a ênfase maior que o Senhor dá para os ímpios, para aqueles que não vivem segundo os decretos da lei do Senhor, né? O Senhor diz assim, e se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, e se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer o mal, é certo que viverá, não morrerá. Ou seja, o Senhor está falando aqui, se você disser para um ímpio que ele será condenado por conta de seus caminhos, de seus pecados, né, do proceder dele, essa é a palavra correta que o Senhor usa aqui, proceder. Proceder vem de procedimento, que é a forma em que você age segundo o seu comportamento. É a forma em que você vive segundo o teu comportamento diariamente. Então o Senhor está falando, se a gente alertar a um ímpio que ele será condenado, que ele receberá a morte eterna, né, que é a morte espiritual, a condenação de sua alma, e ele se desviar do mal, se arrepender e passar a fazer aquilo que é bom, se ele devolver o que ele tomou como penhor, ou seja, se ele restituir aquilo de mal que ele fez, e se ele, como está escrito aqui,
ou se ele devolver o que ele roubou, ou seja, se ele restituir, né, aquilo que ele tomou que não era dele, né, ou dela também, né, e passar a buscar o que é certo e justo, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, a condenação dessa pessoa vai ser substituída pela salvação do Senhor, mediante ao procedimento dela. A partir do momento que ela decidir proceder e passar a fazer aquilo que é certo e justo, que está na palavra do Senhor, tá? Mas busca na palavra do Senhor, não busca no homem não. Porque hoje em dia tem muitas pessoas falando que isso é certo, isso é justo, que você deve viver e prosseguir assim, está indo totalmente ao contrário da palavra do Senhor. Então, os decretos que levam à vida, os decretos que levam à salvação estão na palavra do Senhor. Então, é necessário que essa pessoa, né, no caso o Senhor está falando aqui, que o ímpio se desvie do que é mal e busque o que é certo e justo e passe a praticar e passe a proceder segundo os decretos do Senhor que levam à vida. Essa pessoa não morrerá, mas viverá. Não sofrerá condenação, mas receberá do Senhor a salvação eterna. Irmãos, a gente fala que a salvação eterna, por quê? Porque a vida com o Senhor na glória, a vida com Jesus no céu, ela é eterna, né? Ela é para todo sempre. Mas não se engane, irmão. Quando a gente fala salvação eterna, não significa que se você receber a salvação hoje, você nunca mais irá perder ela. Não, não é isso, irmãos. Significa que a salvação no céu, a nossa vida eterna com Jesus na glória, ela é eterna. Ela não tem fim, né? Ela é para todo sempre, né? E no versículo 15 aqui o Senhor diz... já li aqui já, irmãos. Versículo 15 aqui. Se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, né? Ou seja, abandonar as más obras, abandonar a maldade, abandonar a iniquidade. O Senhor está falando aqui nessa palavra que independente da quantidade de maldades e de quantas mais obras que essa pessoa tenha cometido durante a vida dela, a partir do momento que ela abandonar essas más obras, ela parar de praticar o mal e buscar os decretos do Senhor que levam à vida, ela não será condenada, ela receberá a salvação. Mas é necessário que haja o verdadeiro arrependimento. É necessário que haja a verdadeira mudança de conduta. Lembrem-se, irmãos, e prestem atenção. O Senhor está falando aqui de proceder, procedimento, comportamento diário que você leva a sua vida. É a partir daí que o Senhor te dará salvação. Se no teu proceder diário, se no teu procedimento de vida, independente de onde você esteja, com quem você esteja, se você está sozinho, se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na rua, o teu procedimento, se ele estiver alinhado com os decretos do Senhor que levam à vida, você receberá a salvação e não a condenação. Irmãos, aqui no versículo 16, o Senhor fala assim, o Senhor acrescenta aqui no versículo 16, nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele, porque ele fez o que é justo e certo, e certamente viverá por conta disso. Ou seja, na palavra do Senhor está escrito que o Senhor lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. A partir do momento em que nós verdadeiramente nos arrependemos e buscamos conserto, assim como eu fiz, irmãos, verdadeiramente nos arrependemos e buscamos nos consertar e abandonamos o mal que nós praticávamos outrora e passamos a buscar e a praticar os decretos do Senhor que levam à vida. Lembrando, todos esses decretos estão na palavra do Senhor. Todas as ordenanças, os mandamentos, as leis e os decretos estão na palavra do Senhor. Irmãos, então, a partir do momento que a gente faz todas essas coisas, irmãos,
os nossos pecados não mais serão lembrados contra nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos torna nova criatura e Ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento e não há condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Na própria palavra do Senhor diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que são nova criatura em Cristo. Então, irmãos, os teus pecados não serão lembrados, né? O Senhor está ressaltando e dando ênfase aqui para aqueles que não conhecem o Senhor. Não importa o que você fez no passado, não importa a quem você tem servido até o momento. A partir do momento que você decidir abandonar o mal, parar de praticar maldade, se voltar ao Senhor e passar a viver segundo os decretos que dão vida, os teus pecados não mais serão lembrados. As tuas iniquidades serão apagadas pelo sangue de Jesus. Mas é necessário que haja arrependimento e posicionamento. E aqui no versículo 17, o Senhor fala a respeito da nação, né? Dos compatriotas. Os compatriotas são aqueles que vivem no mesmo país que Ezequiel, né? Aos irmãos de nação de Ezequiel, o Senhor diz aqui, contudo, os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. A palavra do Senhor também diz que o Senhor sonda a mente e coração, o Senhor esquadrinha e conhece a mente e o coração de cada um, e que o Senhor é o nosso Deus, então Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, que há caminhos que para o homem parecem ser bons, só que no final conduzem à morte. E o Senhor sabe e conhece quais são esses caminhos, né? Então o Senhor diz aqui, na verdade, Ezequiel, é como se o Senhor estivesse dizendo, Ezequiel, esse povo diz que os meus caminhos não são justos, mas são caminhos deles que não são justos. Por quê? Porque o Senhor sabe, Ele vê, Ele sonda e sabe o final do caminho, o final, o que espera no final do caminho, que é a morte e não a vida, que é desgraça e não alegria, que é pranto e não júbilo. O Senhor conhece, né? E no versículo 18, o Senhor vem aqui resumindo e dando ênfase novamente para aquilo que Ele já disse para o profeta e na palavra dele. Ele diz aqui no versículo 18, se um justo se afastar da sua justiça e fizer o mal, morrerá, perderá a salvação e será condenado. 19, e se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. Irmãos, novamente o Senhor está falando aqui sobre o quê? Procedimento. Procedimento é o nosso comportamento, a forma em que nós agimos diariamente, por todos os dias da nossa vida debaixo dos céus. A nossa vida debaixo dos céus, ela tem um tempo determinado, né? Na palavra do Senhor em Eclesiastes está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar e há tempo de se entristecer. Então o nosso proceder, o proceder que vai nos levar à vida, que vai te dar a salvação, novamente o Senhor diz, não importa o que você tenha feito até o momento, não importa os pecados que você tenha praticado, não importa quem você tem servido até agora, se você se arrepender, se você abandonar o mal, se você voltar o teu coração para o Senhor e passar a proceder de acordo com a palavra dele, de acordo com os decretos que trazem vida, você será salvo e os teus pecados não mais serão lembrados contra ti. É isso que o Senhor está falando, meus amados. E no versículo 20, o Senhor finaliza aqui falando com o profeta. No entanto, a nação diz, o caminho do Senhor não é justo, mas o Senhor, julgará cada um de acordo com seus próprios caminhos. Irmãos, aqui no versículo 20, o Senhor está falando que vai julgar cada um de acordo com seus próprios caminhos. Ou seja, cada um
tem o seu livre-arbítrio. Cada um tem a própria escolha de decidir em qual caminho deve seguir. Ninguém é obrigado a nada, mas saiba que o Senhor o julgará pelos seus caminhos. Você tem o direito, você tem o livre-arbítrio para escolher qual caminho você quer seguir, qual Deus você quer servir, a qual mestre você quer ser servo. O Senhor te dá esse livre-arbítrio, é de tua escolha, de tua preferência, mas saiba que Ele julgará a cada um de acordo com seus caminhos. Ele te dá sim o direito, Ele te dá sim a escolha, mas Ele julgará cada um de acordo com os seus caminhos. Então, Ele julgará o desobediente pelo caminho da desobediência, Ele julgará o fofoqueiro pelo caminho da fofoca, Ele julgará o mentiroso pelo caminho da mentira, Ele julgará o adúltero pelo caminho do adultério, Ele julgará cada um de acordo com os seus caminhos. Por quê? Porque o Senhor é justo, porque o Senhor é o único que possui o trono dele acima de todos os reinos, governos e criaturas dessa terra. Ele é o único justo juiz que possui a capacidade e o poder de julgar e pleitear a causa de todos aqueles que vivem. Você acreditando ou não, irmãos, o Senhor julgará cada um de acordo com seus caminhos. Assim como o Senhor tem julgado a vida de muitas pessoas e assim como o Senhor tem dado início ao julgamento dele nessa nação em que nós vivemos, né, no Brasil. Irmãos, então, saiba, meus queridos, saibam que você tem total liberdade, você tem total escolha, direito e livre arbítrio para escolher qual caminho você quer seguir, né? A qual Deus você quer servir, a qual mestre você quer ser servo, né? Para quem você quer oferecer os seus sacrifícios, as suas ofertas, né? Mas o Senhor o julgará, independente dos seus caminhos. O Senhor julgará cada um. Quando o Senhor diz cada um, é que ele não vai excluir nenhum. Quando o Senhor diz aqui, ó, eu julgarei cada um de acordo com os seus caminhos. Ele não vai fazer perdão, irmãos, esqueci a palavra, mas ele não vai fazer acepção de nenhum. Ele vai pegar um por um que existe debaixo dos céus e vai julgar de acordo com o seu caminho. Ninguém vai ficar fora do julgamento do Senhor. Ninguém. Ele vai julgar todas as criaturas da terra, tudo que existe debaixo dos céus, tudo. Ninguém vai ficar fora, ninguém vai ser excluído, não haverá acepção de pessoas, né? Assim como aqueles também, que a cobrança é maior, tá, irmãos? Não se enganem também não, tá? Você que serve ao Senhor, você que conhece as leis, os mandamentos, os decretos e a palavra do Senhor, a cobrança para nós é muito maior, tá? Porque na palavra do Senhor está escrito que ao que muito é dado, muito é cobrado, né? Então o Senhor cobra e corrige muito mais a um filho que conhece o caráter do Pai, que conhece as ordenanças do Pai, que conhece as instruções e os ensinamentos de seu Pai, do que aquele que não conhece, que não sabe quem ele é e que não sabe o que ele exige de cada um de nós. Então, irmãos, a cobrança para nós que conhecemos a palavra do Senhor, que servimos ao Senhor e que andamos no caminho dele é muito maior. E o Senhor também nos julgará de acordo com o nosso caminho, né? Assim como o Senhor também me julgará de acordo com a desobediência que eu fiz para com ele. Por mais que eu tenha me arrependido, né? O Senhor me perdoou, me lavou dos meus pecados, me lavou, né? O Senhor me disse dos teus pecados, eu já não me lembro mais? Sim. Porém, ele me julgará também de acordo com a iniquidade, com a desobediência que eu pratiquei no passado. Porque a colheita, ela não é opcional, irmãos. A colheita, o que é opcional é o teu proceder, é o teu comportamento. Mas a colheita, ela não é opcional. Você querendo ou não querendo, você vai colher aquilo que plantou. Querendo ou não querendo. Então, irmãos, pensem muito bem antes de plantar alguma semente.
pensem muito bem antes de ter algum proceder que vai te causar dor no futuro. Porque querendo ou não, você vai colher aquilo que você está plantando, né? A colheita não é opcional, né? Na palavra do Senhor está escrito: não se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto também colherá. Por quê? Porque a medida da justiça do Senhor, ela é plena, ela é justa, é uma retribuição plena, retribuição, irmãos. Retribuição, ou seja, o Senhor, ele devolve na mesma medida para você, na sua vida, tudo aquilo que você tem praticado e feito. Se você tem praticado bênçãos, paz, alegria, se você está abençoando as pessoas, está perdoando, está amando os teus inimigos, é difícil, muito difícil, mas o Senhor nos ordena a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. E não é orar para Deus matar não, tá? É orar para Deus abençoar. Não é orar pedindo para Deus descer o cajado na cabeça da pessoa não, tá? É orar para Deus abençoar aqueles que nos perseguem, né? Porque o Senhor Jesus nos ensina também que se nós adentrarmos na casa de alguém e nós dissermos assim, que a paz seja convosco, e a pessoa não retribuir a paz, não tem problema. A paz que você direcionou, a pessoa retornará para você. E você não ficará sem paz e sem bênção. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina: ame os teus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Se você está plantando bem, se você está plantando amor, isto também você colherá. Agora, se você está plantando maldade, se você está plantando rebeldia, se você está plantando perversidade, se você está plantando pecado, você vai colher as consequências desse pecado. Porque o Senhor é justo, né? A essência dele, o caráter dele é justo. E o Senhor é fiel à palavra dele. O Senhor é fiel ao caráter dele. Ele não vai alterar nada ali só para agradar você, né? Só para agradar e fazer aquilo que você quer que ele faça. Só para tirar o peso da mão e da justiça dele de cima de você. Não, porque se ele fizesse isso, ele estaria contrariando o caráter dele. Ele estaria contrariando a palavra dele. E Deus não se contraria. Então, novamente, eu trago aqui aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Não vos enganei, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto também ele colherá, né? Então estejam cientes que tudo aquilo que nós plantarmos, isso perdão, irmãos, isto também nós colheremos, né? E que o Senhor está pronto para perdoar os nossos pecados. O Senhor é misericordioso. Na palavra do Senhor também está escrito que a misericórdia do Senhor é a causa por nós não sermos consumidos, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Diariamente a misericórdia do Senhor é renovada. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias. Diariamente nós cometemos o erro. Nós cometemos algo que desagrada e que entristece o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, ele é pronto para perdoar. Ele é pronto para te acolher. Ele é pronto para te consertar, para te moldar, para te tornar uma nova criatura, para te lavar com o sangue dele, para te fazer novo, para te fazer limpo e para apagar todos os teus pecados, porque o sangue de Jesus apaga os nossos pecados e limpa as nossas transgressões e iniquidades. Então não tema também, não se apavore achando que nunca vai ser perdoado, que nunca receberá oportunidade de salvação, que para aquilo que você cometeu não tem jeito, que para aquilo que você cometeu é imperdoável, não. Porque o Senhor é pronto para perdoar. O Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados. Basta nós nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado ao Senhor e buscarmos a mudança no nosso proceder. Eu vou ler aqui novamente, porque isso precisa estar gravado nos nossos corações. No capítulo, versículo... Calma aí, irmãos, eu vou achar aqui. No versículo
Ezequiel 33, versículo 14. Versículo 14, irmãos. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de empréstimo e devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, a palavra do Senhor é imutável. A palavra do Senhor não tem prazo de validade. O Senhor Jesus, há muitos que dizem assim, que após o sacrifício de Jesus na cruz, o Antigo Testamento foi anulado. Mas o próprio Senhor Jesus disse, eu não vim para anular a lei, eu vim para que ela se cumpra. Ou seja, quando o Senhor diz aqui, se o ímpio, se aquele que não está de acordo com o que Deus ensina, se aquele que não serve ao Senhor se arrepender dos seus pecados, se desviar do mal, buscar o que é certo, o que é justo, e se ele agir segundo os decretos que dão vida. Quando o Senhor fala de agir, ele está falando de procedimento, ele está falando de comportamento diário, porque não adianta, irmãos, você falar que é crente, não adianta você falar que serve ao Senhor, não adianta você falar que é cristão há 20 anos, há 15 anos, e ter um procedimento de fariseu, e ter um procedimento de hipócrita, e ter um procedimento de ímpio. Não adianta, não adianta. Novamente eu quero ler aqui o versículo 20, que o Senhor diz aqui, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. Irmãos, o Senhor julgará cada um de acordo com seus próprios caminhos. Então vamos tomar cuidado com os nossos caminhos. Vamos vigiar e orar, porque foi isso que o Senhor Jesus nos disse. Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Então vamos vigiar, vamos orar, vamos tomar cuidado com os nossos caminhos. O salmista diz, vê se há em mim, sonda ao Senhor o meu coração, e vê se há em mim algum caminho que não te agrada, algum caminho mau, e guia-me pelos teus caminhos eternos que levam à vida, que levam à salvação, irmãos. Se você está andando por um caminho, se você perceber que os teus pés estão se desviando, que o teu procedimento, o teu comportamento está se desviando dos caminhos do Senhor que levam à vida, peça ao Senhor para te guiar pelos caminhos eternos, pelos caminhos dele, pois os caminhos do Senhor são caminhos de vida e não de morte, são caminhos de salvação e não de condenação, irmãos. Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor me ordenou que trouxesse aqui nesse dia de hoje, que essa palavra abençoada esteja guardada em nossos corações e que a misericórdia e o perdão do Senhor alcance todos aqueles que verdadeiramente se arrependerem e mostrarem a mudança de conduta. Irmãos, eu sei que é difícil, é muito difícil, mas para isso o Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito ajudador, conselheiro e consolador. É o nosso amigo eterno. Ele nos ajuda naquilo que nós temos dificuldade. Ele nos ajuda a largar o pecado. Ele nos ajuda a largar os vícios. Ele nos ajuda a abandonar os maus hábitos e a passar a praticar aquilo que é justo e correto perante os olhos do Senhor. Então, meus amados, por mais que seja difícil, e é muito difícil, o Senhor Jesus sabe que é difícil, porque Ele conhece a matéria-prima em que nós fomos formados, Ele sabe que nós fomos formados do pó, e é por isso que Ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para nos conduzir, para nos fortalecer, para nos sustentar e para nos ajudar a vencer aquilo que nós temos dificuldade para vencer, irmãos. Então, que essa palavra do Senhor esteja guardada em teu coração, Se você não serve ao Senhor, não conhece o caminho do Senhor e carrega a culpa e o peso dos pecados e das maldades que você já praticou na sua vida,
não se preocupe, porque o Senhor Jesus, ele te perdoa. Porque o sangue de Jesus, ele te lava. E o sangue de Jesus apaga os teus pecados e as tuas transgressões, independente daquilo que você tenha praticado na sua vida. Jesus é poderoso para te transformar numa nova criatura e para apagar os teus pecados, porque ele é rei. E foi para isso que ele se entregou na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e vida em abundância, né? Então, irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a todos e guardem essas palavras nos seus corações. Não se esqueçam de orar pelas suas casas, de orar pelas suas famílias, pois o Senhor tem alertado que dias difíceis estão vindo sobre o Brasil e nós precisamos estar protegidos e blindados pelo sangue de Jesus. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.